Então a gente vai iniciar mais um módulo da nossa disciplina de linguagem de programação. Vamos agora trabalhar o módulo 2. O desafio desse módulo 2 é a gente desenvolver um programa que vai calcular a média de 3 números. Bem, por onde é que eu começo? A gente aprendeu já que todo programa é um conjunto de instruções. Mas qual a instrução a CPU executa primeiro? Bem, quando eu estou programando na linguagem C, a primeira instrução que a CPU vai executar é essa que está na tela, tá? É o int, a função principal, e o bloco de códigos que está delimitado pelas chaves. Tem uma chave na linha 2, iniciando, e uma chave na linha 4, finalizando. Então, toda vez que tu for programar em C, a primeira coisa que tu vai fazer é sempre iniciar por esse bloco de códigos. Tu já salva essa informação, já guarda ou anota, porque vou fazer qualquer programa em linguagem C, eu vou iniciar por esse bloco de códigos. Bem, agora a gente vai definir por onde é que esse programa vai começar. O que a gente quer fazer é calcular a média de 3 números. Esses 3 números serão digitados pelo usuário. Então a gente vai precisar de quê? Primeiro, quando o usuário digitar, os valores que ele digitou serão lidos. Em seguida serão somados. Em seguida serão divididos por 3 e a gente vai obter a média desse resultado. E finalmente a média ou o resultado será mostrado para o usuário na tela. Bem, o usuário vai digitar os 3 números. Ele vai digitar o primeiro número, Enter, segundo número, Enter, terceiro número, Enter. Então, para eu armazenar esses 3 números, eu vou precisar de quê? Exatamente, eu vou precisar de variáveis. Eu vou precisar de uma variável para cada número. Você recorda o que são variáveis? O que é uma variável? Variável é um espaço reservado na memória para armazenar um determinado valor. Um espaço reservado na memória do computador. Então, na linguagem C, primeiro eu vou ter que informar que tipo de dados eu vou receber. E depois eu vou ter que dar os nomes. As 3 variáveis recebem o nome. A primeira, o nome é X. A segunda, o nome é Y. A terceira, o nome é Z. Para você recordar o que é a ideia de um espaço armazenado na memória para guardar um determinado valor, você vai lembrar daquele exemplo do estacionamento. Um supermercado, por exemplo, ele tem o estacionamento e ele reserva o espaço para cada veículo, mesmo que aquele veículo não esteja estacionado naquela vaga, mas aquela vaga está reservada, o espaço está reservado para receber aquele veículo. Então isso é uma simbologia da variável. E o tipo de variável, a gente volta novamente para o estacionamento. Tem vagas para motos e vagas para carros. As vagas para motos são menores, então quando eu reservo espaço no estacionamento, eu vou informar que tipo de veículo eu vou colocar ali. Se é uma moto, o espaço é menor. Se é um caminhão, o espaço é maior. Se é um carro, o espaço é um pouco menor. Então, daí você tem uma ideia do que são variáveis, que é o espaço reservado da memória, os tipos de dados que essa variável vai receber. No nosso exemplo, as variáveis serão do tipo float. O que é float? É um número com vírgula, uma casa decimal. Então, o espaço na memória RAM, do Random Access Memory, que a gente viu lá no módulo de arquitetura de computadores, é um espaço para reservar
um número real, que a gente vai chamar de x, um segundo espaço para guardar um número que a gente vai chamar de y, e um terceiro espaço para guardar um número que a gente vai chamar de z. Bem, no momento que você vai desenvolver o seu programa, você deverá identificar essas variáveis, identificá-las com o nome. Os nomes das variáveis são chamados de identificadores. Quando tu estiver estudando tuas apostilas por aí, se tu ouvir a palavra identificador, nada mais é do que o nome da variável. Para dar nomes para variáveis, tu pode utilizar qualquer sequência de uma ou mais letras. Tu pode usar o caractere underline, mas tu tem que te lembrar que não é permitido espaço, pontos ou qualquer outro símbolo. Acentos não são recomendados e todo identificador ou todo nome da variável na linguagem C deverá sempre começar com uma letra. Exemplos: minha variável, no1 e etc. Se tu, por exemplo, quer colocar valor de entrada no desenvolvimento do teu programa, você poderá colocar valor underline entrada, ou tu poderá colocar valor entrada. Uma dica que eu te dou é que o nome da variável deverá sempre identificar o valor que ela vai receber. Por exemplo, se vai receber o valor de entrada, coloque o valor de entrada. Se ela vai receber a média, coloque o nome dela de média. Não cometa o erro de colocar simplesmente no 1, no 2, no 3, no 4. Daqui a pouco tu tem aí um programa com uma série de variáveis que tu não sabe que tipo de valor aquela variável vai receber. Então fica mais fácil tu trabalhar de forma organizada. Quais os tipos de variáveis que a gente pode utilizar em C? E por que a gente precisa identificar esse tipo? Bem, os tipos de variáveis são inteiro um pouco maior, variáveis do tipo caractere, variáveis do tipo real e variáveis do tipo real também um pouco maiores. Em C, as variáveis são identificadas da seguinte forma: int, long int, char, float e double. No nosso exemplo, a gente vai identificar as variáveis e vai ficar mais fácil para você entender a tipologia dessas variáveis. Agora vamos conhecer os comandos básicos, tá? Um comando básico na linguagem C é o scanf. O que esse comando faz? Ele lê o valor que é digitado no teclado. Ele pega esse valor e armazena nas variáveis. Por exemplo, se o usuário digitar o número 2, o scanf pega essa informação digitada e armazena em uma variável. Nesse exemplo, a gente tem aqui três variáveis, x, y e z, as três do tipo float. Bem, você vai observar aqui na nossa tela que eu tenho scanf, porcentagem f, vírgula e comercial x. Vamos traduzir isso daqui para uma linguagem um pouco mais alta para a gente entender. Primeiro, tu vai olhar para essa tabela aqui, ó, o especificador do formato. Então, se aqui eu tenho porcentagem f, eu estou falando de que tipo de variável? Você vai olhar para a tabela e vai perceber que eu estou falando da variável do tipo float, está aqui na nossa tabela. O tipo float, o especificador de formato dela é o f. E qual variável que vai, quando o usuário digitar o valor, por exemplo, se ele digitar 5, será atribuído a qual variável?
será atribuído à variável x, porque aqui, após a vírgula, eu tenho o i comercial e a variável x. Eu estou identificando aqui que essa variável digitada será do tipo float e depois eu estou informando que esse valor digitado será atribuído à variável x. Vamos voltar ao nosso exemplo. Nesse caso, a gente tem três variáveis, x, y, z, e aqui embaixo, na linha do scanf, você vai perceber que eu tenho porcentagem f, porcentagem f, porcentagem f 3 vezes, porque eu estou identificando três variáveis do tipo float. Em seguida, eu vou atribuir os três valores que serão digitados à variável x, à variável y e à variável z. Lembre-se sempre de concatenar com o i comercial. Vai ficar i comercial x, i comercial y e i comercial z. A princípio, tu pode estranhar um pouco, mas à medida que tu vai praticando, isso vai ficando automatizado e tu não sente mais nenhum tipo de dificuldade. Bem, tu vai perceber aqui nesse primeiro slide que as três variáveis x, y, z foram digitadas em três linhas separadas, mas existe uma maneira mais fácil, que é tu declarar essas variáveis do mesmo tipo em uma única linha. Então tu vai economizar tempo se tu colocar float x, y, z, ao invés de colocar uma linha para cada, exatamente como eu tenho nesse exemplo aqui. Tá bom? Então, para calcular a média, o que vai acontecer? Eu tenho x, a variável x, mais a variável y, mais a variável z, que deverá ser dividida por 3. Então, vamos pensar agora como é que eu vou guardar esse valor, porque o scanf ele capturou do teclado. E depois disso, bem, vamos voltar para o problema. A gente deverá criar uma variável média para receber esses valores e atribuir uma expressão a ela. Então tu vai perceber que na linha ali do float x, y, z eu tenho uma nova variável chamada de média, está ali circulado de vermelho, e perceba que não tem acento. Então a variável não deverá ter acento. E aqui eu tenho uma terceira linha onde eu atribuí a variável média a seguinte expressão: o cálculo de x mais y mais z dividido por 3. Bem, agora a gente vai conhecer o segundo comando básico, que é o printf. O que o printf vai fazer? Ele vai imprimir na tela o resultado do nosso programa. Para te entender direitinho, o scanf ele é inserido, as informações são inseridas pelo teclado, é um dispositivo de entrada. O scanf poderia ser um teclado, poderia ser um leitor de código de barras, qualquer dispositivo de entrada para a informação, eu vou utilizar o scanf. E para exibir essa imagem, esse resultado na tela, eu vou utilizar o printf. Como é que vai ficar isso? Bem, o printf nós já vimos na nossa aula passada. Tu pode assistir a aula de novo para te revisar. O printf ele funciona da seguinte maneira: printf, parêntese, abre aspas, olá pessoal. Ele vai imprimir na tela o olá pessoal. Se eu colocar o printf e após a frase eu colocar um /n, que foi uma atividade da aula passada, ele vai imprimir a mesma frase e depois ele vai pular uma linha por causa do caractere especial de linha /n. Nesse exemplo,
a gente tem aqui três variáveis do tipo int, a, b e c, e a gente tem três valores atribuídos a essas variáveis. Então, na variável a foi atribuído o valor de 5, na variável b foi atribuído o valor de 8 e na variável c foi atribuído a soma de a mais b. Como é que ficaria o printf? Ficaria o seguinte: printf, abre aspas, a soma entre d e d. Bem, aqui é o seguinte, tu vai entender que quando ele imprimir na tela, ele não vai colocar esse dzinho aqui. Ele vai colocar, ó, o valor 5 e o valor 8. Você volta na tabela, vou voltar um pouquinho na nossa tabela, ó, e vai ver que aqui eu tenho int, o especificador do formato é d. Por isso que lá eu tenho porcentagem d. Vamos voltar para o nosso exemplo. Ó, então eu tenho aqui a soma entre porcentagem d e porcentagem d é novamente porcentagem d barra n. Bem, quando eu coloco esse porcentagem d, eu simplesmente estou informando que o valor digitado será um valor inteiro. Agora, a qual variável esse valor inteiro será atribuído? Será atribuído primeiro o valor digitado à variável a, segundo o valor digitado à variável b e terceiro valor digitado à variável c. Uma segunda maneira que a gente poderia fazer também era o seguinte, ó, fazer a soma aqui no final, tá vendo? Seria uma segunda maneira, tá? Então o resultado seria mais ou menos isso, a soma entre os três valores. Aí ele vai exibir aqui a variável a, que recebeu 5, a variável b, que recebeu 8, e a variável c, que recebe a soma de 5 mais 8, que é a soma de a mais b. Recapitulando, o especificador de formato para o valor, para o tipo int, o especificador é esse aqui. Para o tipo char, o especificador é esse aqui. Para o tipo float, o especificador é esse aqui. Então, sempre que tu tiver uma dúvida sobre o tipo de especificador, tu volta nessa tabelinha aqui. Não é preciso decorar, basta saber que tu tem aquela informação e buscar essa informação para desenvolver o teu projeto. Então, finalmente, a gente tem aqui a solução completa. O que tu vai fazer? Tu vai abrir o DevC++, que é o nosso compilador e editor do nosso código, e digitar esse código do jeito que está na tela. Tá? Eu tenho ali as três variáveis, eu tenho ali o scanf, que vai receber os três valores floats, e eu tenho os valores atribuídos a essas três variáveis. E eu tenho a variável média, que recebe x mais y mais z dividido por 3, e em seguida eu tenho o printf. O valor calculado foi printf, e esse porcentagem f vai receber ou será atribuído à variável média. Lembre-se que você deverá, após digitar, salvar, compilar e depois executar. Tu vai fazer isso utilizando o DevC++. Qualquer dúvida que tu tiver em relação ao uso do DevC++, basta você assistir novamente a videoaula do módulo 1. Para as nossas atividades, tu vai fazer essas três atividades, tá? Tu vai experimentar remover os parênteses. O que aconteceu? O valor da média ainda vai ser calculado corretamente? Provavelmente não. Por quê? O que acontece se eu tirar os parênteses? Aí tu vai lembrar um pouquinho da nossa aula de lógica, né? E vai responder essa questão.
Depois tu vai alterar o código para calcular 2 números ao invés de 3. E em terceiro tu vai fazer um programa que, dado 4 números, calcule o produto entre eles. Tu vai resolver essas 3 questões e enviar através do ambiente EAD. Tá? Vai ter um espaço lá para te enviar. Tu vai enviar como? Tu pode enviar somente o texto. Tá? Somente o texto, não precisa enviar o arquivo completo, só pode copiar o texto do teu código, colocar no bloco de notas e enviar somente um único texto com as 3 respostas. Então é isso aí, aqui eu vou finalizar. Qualquer dúvida que tu tiver, assista a videoaula, volta e, se ainda assim continuar a dúvida, você poderá entrar em contato com seu professor. Até a próxima.